Conforme eu tinha dito, na aula anterior a gente fez a primeira sessão, agora a gente fez a segunda e agora a gente vai fazer a terceira, tá? Para encerrar já a primeira unidade. É isso? É isso. Então vamos lá. Unidade 1, sessão 3. Nós vimos lógica, nós vimos alguns elementos na nossa programação, algoritmo, variáveis, assim por diante. Agora vamos começar aqui com um pouco de representação de algoritmo. Nós temos duas possibilidades: fluxogramas e pseudocódigos. Provavelmente vocês já viram os dois por aí, né? Provavelmente, mas agora a gente vai entender um pouquinho melhor o funcionamento deles, tá? Como é que eles vão funcionar, pelo menos para a gente, certo? Para nós, tá? Então, nós vamos entender aí, pelo menos, criar e aplicar um fluxograma e também os pseudocódigos. Pseudocódigo eu acho que é menos comum, né? Pseudogramas, fluxograma é o que a gente mais vai utilizar, tá? Então, isso aí é o que a gente já viu, estudamos lógica, né? Fundamentos de algoritmos, e agora a representação das linguagens, né? Essas duas representações aí, tá? Só isso aí, para reforçar a linguagem. Enfim, tudo isso aí que eu estou pulando, tá falando isso aí que eu já disse para vocês. Nós temos a nossa linguagem entre nós, e com o computador nós vamos usar a nossa linguagem, evidentemente, mas de uma forma lógica, usando os algoritmos, né, nosso passo a passo, né, certo? Para reforçar os conceitos de linguagem natural, vamos tomar como exemplo as operações de dois valores utilizando os 4 operadores básicos da matemática. Os operadores básicos é a soma, a subtração, multiplicação e divisão, né? Então o problema seria entrar com dois valores, né, e o computador retornar um resultado. Por exemplo, a soma. Coloca dois valores, o computador retorna a soma dos dois valores, né? Subtração, tu coloca dois valores, o computador retorna o resultado da subtração, certo? Isso aqui a gente já tinha visto mais ou menos, né? A ideia do algoritmo, passo a passo. Início, entra com o primeiro valor, entra com o segundo valor, realiza, por exemplo, a soma. Se você for fazer as 4 operações, você realiza a soma do primeiro com o segundo, depois você faz a subtração, depois a multiplicação, depois a divisão, e depois você mostra um por um na tela, né? Primeiro o resultado da soma, depois o resultado da subtração, depois o da multiplicação, por fim o da divisão, e encerra o seu código, né? Certo? Só que essa seria a ideia inicial, e a gente tem como meta transcrever essa linguagem natural para a linguagem computacional, certo? Que vai necessitar de um certo entendimento prévio, né? Que no futuro ou depois pode sofrer algumas transformações, né? E para isso a gente vai precisar então dessas duas figuras que eu falei para vocês, os fluxograma e os pseudocódigos, tá? Certo? A gente vai começar com a ideia dos blocos para fazer o nosso querido fluxograma, tá? Então, né, vamos começar com o chamado diagrama de blocos, ou fluxograma. Certeza que vocês já viram muitos por aí, né? A gente vai começar com essa ideia. Só que primeiro a gente precisa definir no fluxograma cada bloco o significado deles, porque muitas coisas podem acontecer no fluxograma. Então, vamos começar com essa tabela, que começa nesse slide e termina no próximo, com algumas dos blocos de um fluxograma e seus significados. Esse primeiro bloco ali, por exemplo, será o terminal, né, para representar o início ou o fim de um fluxo lógico, né? O segundo ali, quase um retângulo, vai ser uma entrada manual, que é quando você precisa informar para o computador algum dado. O terceiro é o processamento, certo? Processamento vai ser normalmente uma caixinha. Quer ver um software, o Arena, por exemplo, que é um software que a gente só vive de fazer diagrama de bloco lá, né? Usa exatamente essas figurinhas, né? Exibição é exibir na tela. Depois ali a decisão é um losango, né? Onde você vai tomar uma decisão, onde você tem um condicional, né? Se isso, então aquilo, se aquele, então o outro, né? Normalmente no seu programa vai ter uma situação assim. A preparação
processo definido, conector, uma bolinha, e a linha, né, que representa os vínculos, né? Então, de um bloco para o outro, você vai ter uma linha levando, né? Então, essas daqui são as ideias do bloco. Já já a gente coloca num exemplo um fluxograma aí para a gente entender, tá? Mas você vai precisar, né? Os programas computacionais têm à sua disposição as figuras desse modelo, né? Então, você vai precisar delas para fazer o seu fluxograma, né? O seu passo a passo. Vamos lá. Um exemplo, né? A melhor coisa possível é um exemplo. Aqui nós teríamos um programa que seria calcular o cálculo de dois valores, né? Vamos lá? Diagrama um cálculo de dois valores. Deixa eu ver. Ah, claro, a informação está aqui, né? A gente vai fazer um fluxograma que resolva o cálculo de dois valores exibindo soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, como vai ficar o fluxograma? Nós temos o início, né? Aí depois do início nós temos essa caixinha aqui. O que contém nessa caixinha aqui? Valor 1, valor 2, o que são isso? São as variáveis, né? Certo? Você informa para o computador que ele vai receber essas variáveis, certo? Então, né, você vai informar ali que ele vai receber variáveis do tipo real, né? Depois disso, você vai ter que digitar esses valores. O computador já sabe que ele vai receber, mas ele vai receber de quem? De quem está operando o computador. Quem está operando vai ter que digitar o valor 1, certo? Digita o valor 1, o computador digita o valor 1, o computador vai fazer a compreensão do valor 1, né? Vai falar, opa, o valor 1 é esse. Tu digita o valor 2, o computador vai ler o valor 2. Né? Aí depois passamos para o próximo passo. Ah, são só dois valores, né? Então o próximo passo é fazer as operações, né? O nosso processamento, né? O retângulozinho. O processamento é as 4 operações que ele vai fazer ali, né? A soma, né? Que são as operações mais fáceis de fazer, não envolve nenhuma fórmula específica, né? Depois que ele processar, vai para esse próximo passo aqui, que é exibição, né? Vai exibir na tela o valor, a resposta, né? A soma, a subtração, a multiplicação. E por fim, né? Como não poderia ser diferente, a finalização do programa. Então, quando você tem o fluxograma aqui, você já sabe o que você vai fazer no computador, certo? Por que na primeira aula nossa nós não pegamos o computador e saímos programando? Porque vocês precisam entender isso. Você precisa ter uma linguagem lógica, saber o passo a passo, e aí, com tudo em mão, você vai para o programa. Notou que depois desse fluxograma aqui, aí é só dominar a linguagem que você vai usar. Você já entendeu o que tem que fazer. Certo? Você não sai programando do nada. Agora você entendeu que tem início, né, o passo a passo, entendendo a lógica da programação. Agora sim, só falta você conhecer a linguagem que você precisa e escrever essa rotina. Você já sabe por onde começa, por onde passa e aonde termina, certo? Certo ou não certo? Certo. Então, peguei ali do livro de vocês só para ter bem em mente aí, né? Fluxograma. Na construção de um fluxograma, você tem que estar atento aos níveis. Você deve começar de cima para baixo e da esquerda para a direita, né? O fluxograma pode ser nesse sentido ou nesse sentido, né? E tomar cuidado, porque o seu fluxograma tem que ser claro, né? Você não pode sair cruzando as linhas, fazendo uma bagunça, né? A pessoa tem que olhar ali e entender o que vai ser feito, certo? Para finalizar os diagramas de blocos, fluxograma, também pode ser chamado de diagrama de bloco, tá? O fluxograma, tá? Vamos criar uma situação utilizando uma operação lógica em que a finalidade é entrar com a senha do sistema. Opa, aqui a gente sabe como é que é. Um sistema, abriu a página lá, você digita a senha, não é? Se a senha estiver certa, acessou o sistema, pronto. Se a senha estiver errada, o que acontece? Você volta, né? Digita a senha de novo, é isso que vai acontecer. Então, se eu for colocar isso num diagrama de bloco, vai ter essa cara aqui, ó, mais ou menos. O início lá em cima, digita a senha. Digitou a senha, senha, né? Se for verdadeira a senha, se demete, né? Ele vai pegar aqueles caracteres que você digitou e verificar se são iguais os que deveriam ser. Se sim, você tem acesso permitido e terminou essa ideia. Se não, se for falso, né? Se os caracteres que você digitou não batem com o que deveria ser, ele vai exibir acesso negado e você vai voltar ao início, né? A digitar a senha de novo, certo?
essa é a ideia aí do... Com o fluxograma em mão, você já imagina como você vai escrever o seu programa. Certo? Alguma ideia aí? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar nesse momento aí sobre fluxograma? Não? Então nós temos o fluxograma numa mão. Vocês viram que com o fluxograma você já tem uma ideia ótima do que você vai, como vai escrever. Mas a outra já é praticamente o código escrito, que é o pseudocódigo. Mas não é o código porque é pseudocódigo, né? Você escreve, mas sem usar uma linguagem de programação. Você escreve como se fosse na nossa linguagem. E a pessoa que se vire para converter isso para a linguagem de programação dela, né? Então, o pseudocódigo ele é uma ferramenta para auxiliar a programação, mas ele não chega a ser o código, né? Por isso o pseudo, né? O pseudocódigo vai ser... Cadê uma definição boa de pseudocódigo? Melhor a gente ver um exemplo aqui de pseudocódigo, né? Olha aqui um pseudocódigo. Isso aí é um pseudocódigo. Está escrito tudo que você vai fazer passo a passo. Tudo que você vai fazer passo a passo está escrito aí, ó. Cálculo de operadores, variáveis, os valores que você entra, início, o que você escreve, o que lê, o que escreve de novo, o que lê, as operações que faz. Mas evidentemente que isso aí não vai rodar num programa. Você vai ter que converter isso para a linguagem que você vai fazer seu programa, certo? Mas o pseudocódigo é praticamente em forma de código escrito, né? Certo? Tá. Esse aí, que está aqui, é o Portugal, né? Portugal ele é uma pseudolinguagem, né, para você escrever pseudocódigos, mas não necessariamente você precisa usar o Portugal, tá? Vocês vão encontrar muitos livros que têm os pseudocódigos, né? Basicamente, você só precisa converter para sua linguagem de programação, tá? É importante estar atento para algumas regras básicas quando utilizar pseudocódigos. Escolher o nome, avaliar as variáveis, dar atenção aos seus tipos e características. Esse negócio das variáveis, seus tipos e características é muito importante, por quê? Porque se você só disser para o computador, olha, aqui tem uma variável, e às vezes essa variável vai ser atribuída a um valor real, e depois você quer atribuir um outro tipo de valor, por exemplo, o nome. Aí você vai confundir o computador, né? Eu disse que você tem que ser muito específico, né? Então, essa questão de tipos de variáveis será muito importante, tá? Certo? Verificar as instruções fazem sentido, se tem uma sequência, avaliar o resultado e finalizar o algoritmo. Olha lá. Um exemplo para facilitar a nossa vida. Veja um algoritmo que calcula a área do círculo usando um pseudocódigo, certo? Então, nós vamos ter um pseudocódigo que mostra como seria calcular a área do círculo, né? Vocês começam ali em algoritmo, área do círculo. Ali é o que? Algoritmo área do círculo é o nome do nosso pseudocódigo, certo? Área P1 raio real. Quer dizer que eu vou ter que informar para o computador que eu terei três variáveis, uma chamada área, uma chamada P1, outra chamada raio, e que elas são reais, são números, né? É isso que está dizendo. Aí, início, seção de comandos, escreva, digite o raio do círculo, quer dizer o quê? Que vai aparecer na tela do cidadão escrito, digite o raio do círculo, certo? Vai aparecer na tela para mim, aí eu vou digitar o raio, por exemplo, vou escrever 10 e dar um Enter. Aí o computador vai pegar essa informação, vai fazer algumas continhas que estão ali. Primeiro ele vai atribuir um valor para P1, né, que é o π, que é uma constante, né? E depois ele vai calcular a área, que ele está atribuindo o valor para a variável área, que é real. O valor é π vezes o quadrado do raio, né? Π raio quadrado é a fórmula da área do círculo. Depois que ele faz isso, tem que escrever na tela para a pessoa o resultado, né? Vai escrever uma frasezinha com o resultado, não vai só colocar o resultado nada. Vai escrever assim, a área do círculo é. E ali onde ele coloca a área, depois daquela vírgula, ali depois daquele apóstrofo, aspas, né? Ali vai entrar exatamente o número que a variável área foi atribuída, né? E aí depois está escrito fim do algoritmo, porque finaliza o algoritmo. Mas por que é um pseudocódigo? Porque dessa maneira que está escrito, se você copiar isso aí e jogar lá em C,
não vai executar e não vai acontecer nada, né? Então vai dar erro, qualquer linguagem. Você vai ter que pegar isso aí e simplesmente converter para a sua linguagem de programação preferida. Mas aí já está basicamente o que você vai fazer. Né? Basicamente o que você vai fazer está escrito aí. Certo? O que vai mudar é o seguinte, ali onde está escrito ali, escreva, digite o raio do círculo. Em C eu não lembro como é que é. Em MATLAB eu acho que é input. Né? Cada linguagem tem um comando específico para chamar você para digitar, né? Normalmente a gente usa o Google, né? Para programar. Você acha que eu lembro todos os comandos de alguma linguagem? Não lembro nada. A única coisa que eu decorei todos os comandos foi do LaTeX, porque no tempo que eu aprendi aquela merda não tinha internet, então você tinha que decorar mesmo. Depois, agora, eu falo assim, nossa, quero calcular a distância em MATLAB, como é que é? Google, distância, MATLAB, aparece na primeira. Aqui que eu vou decorar esse trem, não é? Certo? Eu acredito que a maior parte dos programadores sabem muitos códigos para usar muito, mas no final das contas, o Google está aí para toda hora. O Google não vai te ajudar onde? Na matemática, né? Como é que você vai inserir seu problema ali? Ah, isso é um problema seu. Agora, os comandos, meu amigo, estão todos aí. E às vezes o programa, como o caso do MATLAB, ele tem um help poderosíssimo, né? Você pesquisa qualquer coisa lá e nem precisa do Google. Outras linguagens não, né? Se você estiver digitando em C, né? Aí é diferente. Nós temos também a linguagem aí da moda, que é o nosso queridíssimo Python, né? Também. Tem tudo na internet. Tem tudo. Você digita no Google, aparece lá. Certo? Comando para entrada em C. Qualquer coisa. O Google vai para isso, certo? Nossa, já? Acabei. Alguma dúvida aqui sobre pseudocódigo e fluxograma? Já acabou? Pessoal, pseudocódigo e fluxograma. Vocês têm dúvidas sobre esse assunto? Então vamos para o faça valer a pena, né? Vamos lá? Dá para enxergar lá? Sei não, hein? A linguagem natural, na definição geral, é uma forma de comunicação entre as pessoas de diversas línguas, podendo ser falada, escrita ou gesticulada, entre outras formas de comunicação. A linguagem natural precisa ser criada formalmente, ou seja, ela deverá ser de fácil entendimento ao seu interpretador. Segundo a premissa do conceito de linguagem natural, analise os termos a seguir. 1. Início. Somar A com B. Mostrar resultado da soma. Fim. 2. Início. Entrar com o valor de A, entrar com o valor de B, somar A com B, mostrar o resultado da soma. Fim. 3. Início. π igual a 3,14. Calcular a área. Dar o resultado. Fim. E aí vem as afirmações. As rotinas 1 e 2 estão corretas. Você acha que 1 e 2, as duas, estão bem completas, passo a passo? A 1 não está, né? A 1 está faltando. O que está faltando na 1 ali, antes de somar A com B? Né? Eu precisaria informar as variáveis, né? A 2 tudo bem, né? Entrar com o valor de A, entrar com o valor de B, depois somar com B. A 2 tudo bem, mas a 1 não, né? E a 3, início, π igual a 3,14, calcular a área do círculo. Não, a 3, o cara tem o π ali, mas da onde ele vai tirar o raio para calcular a área? Tem que ser informado, né? Precisaria ser informado antes, né? Então a 1 e a 3 não dá, só a 2, tá? Só a 2. Qual é a resposta aí que fala que é só a 2? Eu não estou enxergando aqui. É C. É C. C. C é só 2. Próxima. 2. Segundo o Manzano 2015, podemos caracterizar diagrama de blocos como um conjunto de símbolos gráficos, em que cada um desses símbolos representa ações específicas a serem executadas pelo computador.
O diagrama de blocos ou fluxograma determina a linha de raciocínio utilizada pelo programador para resolver problemas. Assinale a alternativa correta. A. O diagrama apresentado representa o início da rotina, seguido por uma apresentação na tela, uma condicional, verdadeiro ou falso, certo? O que ele está pedindo é o seguinte, ali no diagrama a gente tem a figurinha do início, aí aquela outra figurinha que tem um significado, o losango tem um significado, cada um tem um significado, a gente viu uma tabelinha, certo? E ele está pedindo exatamente para a gente ver qual que é a sequência ali que está batendo com essa tabelinha. Eu vou voltar lá nessa tabela, para a gente dar uma olhadinha nela rapidamente e voltar e responder a 2, tá? Essa aqui, ó, vamos dar uma olhadinha rapidinha? Terminal, entrada manual, processamento. Vamos fazer o jogo da memória aí, dá uma olhadinha, uma decoradinha, a gente volta à pergunta. Certo, gente? Por exemplo, processamento a gente já viu que é o retângulo, né? Aquela caixinha ali meia torta é a entrada manual, né? O losango, de fato, é a decisão. Será que decoramos aí? Vamos lá para a pergunta. Então, o primeiro ali seria... E depois seria... Entrada manual, depois decisão, né? E depois esse outro aí era o quê? E o último lá é o quê? Terminal. Terminal, tá? Vamos ver aqui qual aí que bate com o nosso... É terminal ali também, você pode dizer início, tá? Aquele primeiro de cima ali, não precisa estar a palavra terminal, né? Pode dizer que é início e o último de baixo pode dizer que é fim, tá? Você não precisa falar terminal lá em cima, terminal embaixo. Pode dizer início e fim, tá? Beleza? Então vamos ver algum que tem aí. Início, entrada, decisão, exibição e fim. Qual letra aí que segue essa? Alguém falou AB, mas não é AB, porque AB ali no final aparece o armazenamento de dados. Mas segundo o nosso colega ali, não é armazenamento de dados, é exibição, né? Apresentação na tela. Para mim tá batendo com a letra C. Início, seguido da entrada de informação, condicional, apresentação na tela e fim. A letra C tá batendo, né? É a letra C, tá? As outras eu nem conferi. Mas a letra C tá batendo. Deram uma olhadinha nas outras para ter certeza. 3. Segundo Aguilar, 2011, o pseudocódigo é considerado uma ferramenta que pode auxiliar a programação. Pode ser escrito em palavras similares ao inglês ou ao português para facilitar a interpretação de algoritmos e assim criar possibilidades para a construção de programas computacionais. Analise a falha no trecho do pseudocódigo a seguir e assinale a alternativa que corresponde à forma correta da execução. Ou seja, nós temos uma falha ali, e aí nas letras A, B, C, D e E, a gente vai ver a maneira correta, né? Tá, cadê a falha ali? Vamos achar a falha, né? Algoritmo calcular o IMC. Opa, o IMC é bom que a gente sabe como calcula o IMC, né? Variável, nome, peso, IMC, altura, são reais, né? Início, escreva o nome da pessoa, né? Leia o nome, escreva o peso, leia o peso, escreva a altura, leia a altura. IMC é peso dividido pelo quadrado da altura. Escreva o seu IMCE, leia IMC. Eita, então tem uma falha aí nesse pseudocódigo. E uma das alternativas vai mostrar a correção dessa falha. Ó, eu vou falar um negócio para você.
tem um erro ali muito claro, onde o seu IMCE está faltando informar a variável logo depois, né? Senão ele vai imprimir na tela assim, o seu IMCE. Ele tem que fazer a frase assim, o seu IMCE, e depois colocar a variável IMC, para imprimir IMC. Vocês já viram nas anteriores, né? Então, por exemplo, se você olhar na letra C, lá vai escrever o seu IMCE, vírgula IMC, né? Seria essa a ideia. Certo? Essa seria uma correção. Mas vamos ver aí, para que ler o IMC depois, né? Eu não vejo por que ler o IMC depois, né? O computador lê a variável e depois tu informa, tá? Então esse negócio de lei ali no final, IMC, não tá fazendo muito sentido. Primeiro, preciso colocar aqui, ó, o seu IMC é IMC. Igual aparece aqui, ou aqui, né? Depois, esse lei IMC aqui, tá fora de lugar, né? Então não faz sentido mais pedir para o computador ler, ele já sabe quanto é o IMC, já atribuiu o valor dessa variável, tá? Se IMC é igual a dele. Bom, ele escreveu, o que mais que ele precisa? É porque na D e na E está com uma seta. Aqui não precisa. Ah, seta, né? É. É verdade, a seta é verdade. Aqui no lugar do igual, de fato, aqui no lugar do igual, na hora da atribuição do pseudocódigo a gente não coloca o sinal igual, a gente coloca a seta, de fato, obrigado. Então, precisa da seta, precisa de colocar esse IMC aqui. Então, ou é essa ou é essa, né? Deixa eu ver a diferença das duas últimas aqui. Escreva, altura, leia altura. Leia altura. Qual que é a diferença das duas últimas? Me ajuda. Da altura para Tem lei IMC no final. Ah, não tem o lei IMC. Não, mas a D também não tem. Quero saber a diferença da D para aí. Cadê a diferença da D? Aí o IMC ele está mostrando para a pessoa e não mostra o resultado dele. Na letra D mostra, porque tem a vírgula. As aspas e a vírgula. Mas a gente acha que está errado porque IMC recebe em caixa alta e mostra em... Não, mas aí nós estamos falando só dessa aspa aqui, né? É só essa aspinha aqui que está fazendo diferença, né? Só isso mesmo. Mas da maneira que a gente viu antes, em todos os outros, a aspas era antes mesmo. Né? Mas eu quero dizer que na hora de programar, isso aqui não é uma regra da sua linguagem de programação, tá? Cada linguagem, isso aqui vai ser feito de uma maneira. Tá? Vai ter umas que isso aqui vai aparecer entre aspas, a outra de outra forma. Tá? Mas o pseudocódigo é essa maneira que vai. Tá? A diferença, então, está aqui no lugar da aspas. Porque aqui... Qual que é a diferença que eu entendo aqui? Aqui, essa frase é impressa e esse valor é copiado do resultado dessa conta. Aqui, o que você entende? Que está sendo impressa toda essa frase aqui. Aqui vai sair escrito assim, o seu IMC é 50. Aqui vai sair escrito assim, o seu IMC é IMC. Pegaram a ideia, né? Ou seja, a aspas indicando que é texto começa aqui e termina aqui, né? Então isso é texto. Aqui começa aqui e termina no final. Certo? Mas a maneira de você inserir ali essas coisas de uma linguagem de programação para outra vai mudar, tá? Mas no pseudocódigo é importante para você entender o que precisa fazer. E essa é a pergunta 3. Embora a gente esteja terminando cedo, eu estou aliviado, porque minha garganta tá... Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão aí que vocês queiram colocar pra gente. Então é letra D, tá? Só para deixar claro. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão que vocês queiram acrescentar. Vocês viram que eu mandei os slides lá para vocês, esses 3 primeiros. E semana que vem é a mesma coisa aqui também, tá? Estou esperando aí nos comentários de vocês. Vocês queiram colocar aí para apreciação. Professor, as aulas para fazer quando? Nós vamos fazer.